Meditando na Palavra com Ronaldo Torres. Povo de Deus, mais uma vez, a paz do Senhor Jesus. Sejam todos muito bem-vindos, à nossa programação. Como disse o cara aqui de Jesus, daqui a poucos meses, vai acontecer o aniversário do Conexão, mais 22 anos, levando Jesus ao seu coração. 31 de outubro é o aniversário da Reforma Protestante, tá? 508 anos da Reforma Protestante. Ou seja, eclodiu mesmo a Reforma em 1517, tá? Isso já era século XVI e já estava começando a Idade Moderna. Mas, para a gente entender o porquê dessa reforma protestante, por que tanta igreja no mundo, tanta divisão de igrejas, as pessoas falam assim, por que existe igreja A, B, C, tanta igreja para tanto gosto? Aí nós temos que voltar um pouco na Idade Média, onde o contexto da Idade Média era de prostituição, era de bebedeiras, era de riquezas, Quando eu falo riquezas, era de um pequeno grupo, tá? E aí, o que predominava era a Igreja Católica Romana, que tinha um monopólio dos impostos de todo o Ocidente, Eles recebiam todos os impostos, eles tinham todas as terras também, tudo pertencia a exército, o Papa tinha exércitos à sua disposição. Houve época em que tivemos 3 papas, ao mesmo tempo, e o que foi, na verdade, fazendo com que a reforma acontecesse, foi as questões das práticas das indulgências. Já não bastava as terras pertencerem à Igreja Católica, os impostos que eram cobrados, e agora veio a ideia de construir um palácio, é isso mesmo que eu estou dizendo, um palácio, que é o Vaticano. E isso era feito com indulgências. E claro que a reforma ela não aconteceu do dia para a noite. Se a gente voltar antes da data de 1517, 200 anos antes da reforma, nós chamamos os pré-reformadores, que surgiu ali na Boêmia, na própria Inglaterra, como John Hus, que daí saiu os hussitas, surgiu John Wycliffe, que foi queimado, vivo, Então, depois, ali na Inglaterra, surgiu a questão da imprensa. Deus vai trabalhando, a imprensa foi criada por um protestante, um homem chamado Johann Gutenberg. A Bíblia, e aí ele traduz a Bíblia para o inglês, Gutenberg. E aí, quando anos se passam, séculos se passaram, quando chega ali na Alemanha, agora um monge augustiniano, que quando eu falo de um monge augustiniano, eu falo de Martinho Lutero. Esse monge, ele tinha medo da morte, ele na verdade acreditava que Deus era muito carrasco, ele vivia se mutilando. Quantas vezes ele foi encontrado desacordado, porque acreditava que tinha que purgar os seus pecados, tinha que mutilar a carne para que alcançasse a graça e a misericórdia de Deus. Até que ele descobre no livro de Romanos que o justo viveria pela fé. Mas de repente chega um dos homens mais influentes eu vou falar do Império Romano, do Sacro Império Romano, um homem chamado Johann Tetzel,
E esse camarada, ele tinha um poder de persuasão, começa a persuadir as pessoas ali na Alemanha que era preciso pagar indulgências. Ele cria caricaturas do diabo, do inferno. Ele dizia que cada moeda que era lançada no gasofilácio era uma alma que saía de dentro do inferno ou de dentro do próprio purgatório. Purgatório esse que foi criado por Dante Alighieri, né? Simplesmente o homem que criou a língua italiana, né? Ali na Itália. Então, podemos ver que isso vai incomodando Martinho Lutero a ponto dele dizer, peraí, o justo viverá pela fé. Então não é pelas obras, não é pelo que eu faço, não é pelo que eu alcanço. E aí ele escreve suas 95 teses e vai até a porta de Wittenberg, e na Basílica, e ele coloca ali as suas 95 teses contra o Papa, né? E é óbvio que o Papa, não satisfeito, vai emitir para ele que ele se retrate, e ele não se retrata. Então, por ele não se retratar, o Papa emite uma bula papal, e ele queima a bula papal juntamente com os editos e tudo em praça pública. E aí então Martinho Lutero agora ele é excomungado. Ele não queria sair da Igreja Católica, mas ele foi excomungado. O que era ser excomungado na Idade Média, né, ali pela Igreja Católica? Era morte, era a lei Magnitsky. Você sabia? Eu estou traduzindo. Ser excomungado pela Igreja Católica, não podia, você estava, perfeito, Ednaldo, você estava fora da comunhão, fora do reino, e detalhe, ninguém no planeta podia te ajudar, porque senão essa pessoa era excomungada também, era dado a lei Magnitsky também para você. Então foi isso que o Papa, então assim, tem novas leis surgindo, mas só muda os cenários, né, Reginaldo? Só muda mesmo os personagens, mas a intenção é sempre as mesmas. Então, foi dado, né, ele foi excomungado, e aí para ele teve o apoio de muitos príncipes, homens riquíssimos também. Esses príncipes, por que eles ajudaram Lutero? Porque, afinal de contas, os príncipes, eles não tinham liberdade total, porque a Igreja Católica é quem determinava com quem eles iam casar, e determinava também quem seria o próximo rei, né? A Igreja Católica ela é quem dominava o Estado e a religião, né? E a religiosidade. E ficava, além de os impostos de todo o país, ia todo para a Igreja Católica, sem falar das terras que todas eram deles. Então, os príncipes resolveram apoiar Lutero, sequestraram ele, ninguém sabia onde ele estava. Foi aí onde ele passou a escrever e traduzir a Bíblia para o alemão, ou seja, para a língua vernácula. Quando o povo começou a descobrir a verdade, e aí em vários pontos começou a protestar contra a Igreja Católica. Claro que ao mesmo tempo que Martinho Lutero estava lutando pela reforma na Alemanha, na mesma época, sem eles saberem, ali na Suíça acontecia também a reforma suíça com Eurico Zwingli, né? Ele era um padre, tá? E ele começa a realmente também a não concordar com as coisas que a Igreja Católica estava fazendo na época, a questão de indulgências, né? E aí ele acaba também fazendo a reforma ali dentro da Basileia, dentro de Zurique. E aí surgem, através de Eurico Zwingli, os anabatistas. Esse apelido anabatista foram dados a eles porque eles acabaram se batizando depois de adulto, porque eles não consideravam
o batismo de criança como é que eu posso dizer, válido, né? Porque a criança não tinha saber de nada, consciência de pecado. Então, Zwingli, ele cria, né, em muitas coisas que o Lutero também acreditava, mas divergiam em algumas coisas, né? Então, enquanto na ceia, a ceia do Senhor, o Lutero acreditava na consubstanciação, já Zwingli acreditava que era um memorial, tá? E aí, o que aconteceu? Tempos depois, tanto os soldados luteranos, né, o povo de Lutero, como também a Igreja Católica, passou a perseguir os anabatistas, afogarem eles. Ah, vocês gostam de água? Pois vamos batizar vocês. E aí matavam eles afogados, mataram eles a espadas. Morreu mais anabatistas nessa época, no século XVI, do que as pessoas na época da igreja primitiva, né? Você vê a atrocidade que aconteceu de guerras, né? Então, mas aí, para essa construção do Vaticano, veio esse homem pedindo justamente as indulgências, né? E aí veio essa revolta de Martinho Lutero e de Eurico Zwingli, e aí após eles surgem um dos homens fenomenais, um dos homens mais brilhantes na história, que é João Calvino também, ali ele era francês, mas foi morar justamente ali na Suíça, né? E ele traz dentro da sua visão as estatutas, né? Ou a questão da predestinação. Para Calvino, agora o ser humano ele já nascia sabendo, ou seja, Deus já sabia o seu destino, se ele ia ou não para o inferno ou ia para o céu. E aí, essa é a questão do calvinismo, tá? Claro que surge também Armínio Jacobi, que já é defendendo o arminianismo, que o arminianismo já defendia ou defende a questão do livre-arbítrio, que o homem é responsável justamente pelas suas escolhas, né? Então, tudo isso acontece na Reforma Protestante. E aí, através dos anabatistas, ali na França surgiu os huguenotes, né? Ali na Suíça surgiu os presbiterianos reformados, né? Ali na Inglaterra surgem os puritanos. E aqui a coisa começa a ficar interessante. Quando surgem os puritanos eles não queriam se misturar com ninguém. Eles já daí o nome puritanismo. Mas aí surge ali um rei chamado Henrique VIII. Ele era muito belo, ele era casado com Catarina de Aragão, e aí essa mulher dá somente uma filha para ele. Ele agora quer deixar um herdeiro, e ela não engravida, mas aí ele vai e engravida uma outra mulher, e aí ele pede ao Papa para se separar e se casar com essa outra mulher, já grávida. E a Igreja Católica não permitia, mas não era somente por isso. Tinha outras coisas por trás, porque quem era o irmão de Catarina de Aragão? Era simplesmente um imperador do Sacro Império Germânico. Então ele ia criar um problema grande, então ele não permite. E aí Henrique VIII já estava com uma mulher grávida, ele mesmo disse: pois eu não preciso da Igreja Católica para nada. Resolve ele mesmo se separar da Igreja Católica, e ele agora tem o apoio do parlamento inglês. Porque o que ele prometeu para o parlamento inglês? Aí nós vamos entender agora. Ele agora ficou com as terras que era da Igreja Católica, ele divide com os parlamentares. Olha aí, rapaz, hein? A gente pensa que as coisas acontecem nos dias de hoje, né? Mas já vem de muito tempo.
e aí nomeiam ele como Papa. Ele era agora chefe do Estado e chefe da igreja. E aí o que é a igreja anglicana na Inglaterra? É tanto que até hoje o rei Charles que está lá, ele continua sendo o Papa. Ele é o Papa. Eles não têm obediência nenhuma ou submissão à Igreja Católica Romana. Ela é totalmente independente. Então, o que é a Igreja Anglicana? A Igreja Anglicana, eles ficaram com a estrutura católica. Você chega lá, a estrutura, a roupa, tudo é católico, né? Ficaram com a doutrina calvinista de João Calvino e também com alguns moldes, né, luteranos também, com algumas doutrinas luteranas. Então, aí agora, se o rei é o Papa e é rei, ele passou a obrigar todo mundo na Inglaterra a ser da igreja anglicana, a ser anglicano. Mas os puritanos não aceitaram. E aí houve perseguição. E aí muitos puritanos fugiram para a América do Norte. E aonde era essa América do Norte? Eles colonizaram justamente o que nós conhecemos hoje como a maior potência do mundo, e nós conhecemos como o país mais cristão do planeta. O Brasil é o segundo. Então, eles, os puritanos, colonizaram, né, catequizaram, ou seja, os Estados Unidos da América, né? Então, tudo tem assim a história ela vai nos ajudando a entender como é que funciona a coisa. Então, essa separação que houve da Igreja Católica com o anglicanismo, ela foi bom porque trouxe também a reforma industrial da Inglaterra, por isso que a Inglaterra passou a ser uma potência incrível no planeta, né? E teve também, por conta disso, houve a contra-reforma também da Igreja Católica, né? Mas nesse pouco tempo, desses 20 minutos que eu estou trazendo aqui, é justamente para falar um pouco do que é e do que foi a reforma protestante, né? Muitos crentes que fugiram da guerra dos países ali da Inglaterra, vindo da Holanda, eles foram para a Alemanha. Chegando ali na Alemanha, encontraram refúgio, e um conde chamado Nicolas Ludwig von Zinzendorf acabou acolhendo esse povo. Esse povo se tornaram os moravianos, que esses moravianos foram pessoas que ganharam John Wesley para Jesus. Olha que coisa interessante, né? E esse povo foi o povo que eles inovaram as missões modernas do mundo. Quando a gente fala de missões modernas, nós falamos dos crentes moravianos. Quando se fala em relógio de oração, quem criou foi os moravianos. Eles passaram 100 anos ininterruptos orando sem parar, né? Então, dia 31, faz 508 anos que a reforma eclodiu, mas ela começou 200 anos antes por pré-reformadores, homens que foram queimados, que não tiveram amor próprio pela sua vida, mas amaram a Jesus de todo o coração, de toda a força. Então, dia 31 de outubro de 1517, já no começo da Idade Moderna, eclode a reforma protestante ali na Alemanha.